grande questão, e aqui o tema que me foi confiado pela organização do evento, é a gente trabalhar a questão da convivência familiar e pensar o que a gente pode pegar na experiência estrangeira, inclusive, para a nossa realidade. Porque a convivência familiar, ela perpassa aquilo que o nosso querido Anderson trouxe, que acaba sendo uma situação de conflitos que estão na ruptura da conjugalidade, mas muitas vezes eu tenho a homologação de um acordo ou a decisão e eu tenho necessidades de reajustes. E a gente sabe que essa é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem na advocacia, porque a gente está lidando muitas vezes com o exercício egoísta de cada um daqueles que participam daquela relação. Porque, afinal de contas, nem toda parentalidade ela é programada. Mas a gente sabe que hoje em dia, considerando as realidades sociais de cada vez mais, nós temos o problema da infertilidade, nós temos parentalidades mais do que desejadas, em que existe inclusive um investimento financeiro fortíssimo, que é um projeto A2, ou A3, ou A4, mas eu tenho ali um projeto conjunto, ainda que de maneira inconsciente, daí a Glícia pode responder para a gente. E o fato é que eu ter conflito sobre questão de convivência é eu realmente colocar o meu interesse, o meu agir egoísta sobre os interesses do meu filho. Porque, afinal de contas, que problema bom é esse eu ter uma criança desejada por dois núcleos familiares? Numa lógica onde a gente vive uma situação de abandono recorrente nas varas de família, eu ter dois núcleos que querem e desejam tanto esse filho, só que, infelizmente, acabam colocando seus interesses na frente das questões do melhor interesse da criança ou do adolescente. E aqui, a gente tem várias caixinhas que a gente acaba tendo que resolver no direito de família e que nós poderíamos resumir tudo aquilo que hoje está no Código Civil como poder familiar. A comissão de juristas sugeriu ali colocar o termo autoridade parental. Eu, nos meus livros, eu sugiro o termo função parental, que me parece que é muito mais adequado ao momento contemporâneo, onde a criação de filhos se dá num modelo democrático e igualitário. Nós fomos criados ainda sob uma lógica hierarquizada, até mesmo de violência física e psicológica. Nenhum de nós pode exercer esse mesmo papel, principalmente depois que o ECA teve a inserção ali do 18A e 18B. Então nós mudamos o modelo de parentalidade. E veja que a guarda e a convivência, elas poderiam ser resolvidas todas no bojo do que o anteprojeto chama de autoridade parental e eu chamo de função parental. Mas ainda não é assim. Nós ainda temos caixinhas a serem resolvidas. Tanto que eu, no meu escritório, eu acabo desenhando bolinhas ali para o cliente, porque enquanto ele não entendeu ainda o que é guarda, eu não deixo ele falar, tá, mas e final de semana? Não, vamos entender guarda. Não, e alimentos? Vamos entender guarda, daí a gente passa lá para os alimentos. Porque, infelizmente, a gente ainda tem esse modelo muito fechado, compartimentado de responsabilidades. E a gente sabe, aqui o nosso querido Rodrigo foi muito feliz, como sempre, falando da nomenclatura. E o quanto é importante a gente substituir o termo visitas por convivência. Porque o termo visitas é aquilo que nós tínhamos na redação originária do 1589 Caput, hoje, Caput, né, que na época, até 2010, nós não tínhamos ainda um parágrafo único, que esse antigo direito de visitas, ele se resumia a permitir que o filho ficasse com um dos genitores apenas 4 dias por mês. 4 dias, se a gente colocar matematicamente em gráfico, é ínfimo perto do tempo que fica com outro núcleo familiar e às vezes até mesmo com educador ou até mesmo com professor de natação. E tem um outro fator, né? Quando a gente tem visita, e eu lembro muito bem quando a gente tinha visita em casa, eu fui educado por uma grande senhora de 1,5 m, e a minha mãe, que foi professora de rede pública, diretora de escola pública dominada por tráfico em Porto Alegre, a minha mãe, Anderson, coordenaria uma UPP no Rio de Janeiro com tranquilidade. Porque a minha mãe, nem os traficantes não se metiam com a minha mãe. Para vocês notarem como a minha mãe era perigosa. E a minha mãe sempre dizia, ó, arruma o teu quarto que hoje tem visita. E veja, eu não preciso ter esse protocolo, porque a criança, ela tem direito de conviver. E isso só vai acontecer se for permitido que eu tenha esse espaço cada vez mais equilibrado nos termos que nós temos lá no parágrafo 2º do artigo 1583 do Código Civil. Claro que nem todos os filhos
vão ter condições dessa divisão equilibrada por questões geográficas. E aí veio a pandemia e nós, do IBDFAN, nos nossos enunciados, por exemplo, o enunciado 38 do IBDFAN, ele é muito feliz, o enunciado 38, em valorizar a convivência pelo método digital, que claro que não substitui a presencialidade, mas quantas vezes permite que pais que moram em cidades, estados ou países diferentes se façam presentes na vida do filho. De longa data eu sempre defendi que distância física não é distância afetiva. E aí a gente tem essa viabilidade por meio da convivência virtual. E a situação, aqui acho que faltou, não entrou. A grande situação que nós temos hoje é a necessidade de poder dar voz também a essas crianças. E aqui está a Glícia, que faz um trabalho excepcional nesse sentido. Por quê? Veja que na Holanda, em alguns países da Europa, isso até sugiro uma leitura da revista científica do IBDFAN, número 59, que nós temos ali um artigo da psicóloga Elza de Matos, ela que é do IBDFAN do Distrito Federal, e ela tem um artigo muito legal na revista científica número 59, que trata sobre os planos de parentalidade. E a experiência europeia já trabalha muito com essa lógica, de que, inclusive, em algumas experiências, o processo de divórcio obriga que os pais, em 120 dias ou em 60 dias, possam apresentar de que forma vai ser o exercício da coparentalidade após o divórcio. E aí vem, talvez, o que a nossa querida Andréia procurou fazer ali com esses pais, de mostrar, olha, vocês têm que aprender a fazer isso. Claro, eu vejo que, de qualquer forma, existem situações que eu não tenho dúvida que o judiciário, mesmo nesses microconflitos, como o Anderson trouxe, ele vai ter que agir, porque tem uma função pedagógica também. Eu sempre vejo que um processo, por maior que seja a litigiosidade, tem uma função pedagógica, porque o ambiente pericial permite isso. A perícia, não sei se vocês já notaram isso, acaba gerando um efeito positivo do conflito. Sabe por quê? Eu não estou dizendo que nenhum dos colegas aqui vai treinar o seu cliente para uma perícia, mas tu sabe que o cliente ele fica com muito receio do que pode ser dito na perícia, de como é que ele vai se comportar na perícia. E, usando uma figura de linguagem, eu tenho a impressão, Glícia, e tu que trabalhou muito tempo, imagina a Glícia aposentada do tribunal, mal tem idade para isso, né? Mas a Glícia que se aposentou no tribunal e fez isso muito bem, a perícia, eu tenho a impressão que causa na família em conflito, Glícia, aquilo que nós tínhamos nos casamentos de antigamente, que vocês lembram bem que nos casamentos antigamente passavam uma câmera fotográfica com aquela luz bem forte, ia mesa por mesa. Bem na hora que tu botou um croquete na boca, e daí tu não sabia se tu engolia o croquete, se tu botava para o lado, se tu sorria, fingia naturalidade, mas ninguém ficava natural com aquele monte de luz. E veja que a perícia ela causa isso. Mas, Conrado, onde é que está o exercício positivo do conflito? Gente, não tem ninguém que seja tão bom pai ou não tão boa mãe que não possa melhorar. E aí tem a função positiva do conflito, onde naquilo que pode parecer banal, em todas as urgências que a vara de família tem, para aquela família é muito importante. E não só isso, a gente não pode esquecer que a gente tem adultos que estão invertendo o papel com o filho. Esses adultos estão com atitudes imaturas. Bom, então nós vamos ter que perceber, e aí a resposta tem que vir da perícia, de que forma o judiciário vai interferir. E ali foi uma pena que acabou não entrando um desenho que uma menina, num processo que eu tenho no escritório, fez agora recentemente, onde ela, na psicóloga, ela fez um quadrinho de como ela queria o regime de convivência, dizendo os dias da mãe e do pai, colocou inclusive em inglês, colocou ali, e a psicóloga me ligou e disse, Conrado, ela fez isso, o que eu faço? Eu põe no laudo e anexo o laudo. Mas eu faz isso. E eu juntei ao processo e simplesmente o que o juiz disse? Esse modelo aí seria uma guarda alternada, então por isso é inviável. A grande questão é, e aí o que a gente precisa ainda aprender, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ela diz no artigo 12 que a criança ela tem direito de participar ativamente de todos os processos em que for parte. E
essa participação ativa não é para causar um conflito de lealdade, de colocar essa criança em sala de audiências e nem mesmo um adolescente para que faça escolha, mas sim com o trabalho da psicologia, porque é essa ciência que pode nos qualificar, que pode dar uma voz e o respeito à vontade dessa criança. Porque eu lembro certa vez que li um livro de um professor português, o Hugo Cunha Lança, que ele diz que nós juristas somos surdos por natureza. E ele tem toda a razão no que diz respeito às necessidades das crianças. Porque eu sempre digo que o discurso interdisciplinar ele vende muito bem. A prática interdisciplinar ela é um desafio. Porque nós, de carreira jurídica, temos muita dificuldade em escutar a psicologia, escutar o serviço social, escutar a psiquiatria. Assim como muitas vezes a gente precisa ainda chamar a atenção do Conselho Federal de Psicologia, e aqui, Rodrigo, já deixa uma campanha para a Comissão de Assuntos Interdisciplinares do IBDFAN, que é o fato de nós irmos junto ao Conselho Federal de Psicologia e derrubar a exigência da Resolução 8 de 2010 do Conselho Federal de Psicologia, que hoje proíbe que os assistentes técnicos possam participar das perícias. Hoje a perícia psicológica no Brasil virou uma caixa preta, inacessível, e eu preciso respeitar o contraditório também nas perícias. E isso tem que ser campanha do IBDFAN, Rodrigo. Então a gente precisa mudar isso, e eu tenho certeza que a gente precisa transformar isso, por quê? Porque o exercício do contraditório também se dá com a participação do assistente técnico. Eu preciso saber de que forma o silêncio da criança foi interpretado. Eu preciso saber de que forma a pergunta foi feita para a criança. E aí a gente precisa repensar isso, porque ambiente pericial não é a questão terapêutica. E a gente precisa da participação. Ah, Conrado, mas e se eu tiver um assistente técnico que intervém? Ele não deve intervir. Nós temos salas de espelhos nos fóruns, no mínimo que se faça por meio de sala de espelhos. Mas a gente precisa qualificar o espaço de perícia, porque não há mentira que resista a uma boa perícia. E a gente precisa usar o ambiente pericial para qualificar as decisões, principalmente no que diz respeito ao direito de convivência. Porque a gente ainda tem, e aqui essa é uma foto de um caso de alguns anos atrás, que aqui só para contextualizar, que à esquerda está o pai, na direita está o filho do primeiro relacionamento, e o que está pulando ali de felicidade é esse menino que na época tinha 5 anos, onde eu demorei algumas semanas para conseguir retomar a convivência. Esse pai, que extremamente participativo, que muito dedicado aos cuidados do filho, por uma série de fatores, de entraves processuais que foram criados pela outra parte, ele ficou alijado da convivência do filho. E eu lembro bem que nesse caso, e aí quem é advogado como eu sabe que a dificuldade, uma das dificuldades do exercício da advocacia é que o cliente confie na gente. Porque a decisão que suspendeu a convivência que ele tanto queria e que eu consegui em primeiro grau, para que ele pudesse passar o ano novo com o meu cliente, foi suspensa por um pedido no plantão de uma falsa protetiva, porque o meu cliente estava inclusive no exterior naquela data. E eu disse para o cliente, eu sei que vai te doer, só que se eu recorrer agora no recesso, eu não vou conseguir reformar essa decisão, porque vai cair por desembargador plantonista. Agora, se tu confiar em mim, e eu sei que vai te doer tu confiar em mim, e a gente esperar o término do recesso, no dia 7 eu vou interpor o recurso, e vai cair para um desembargador de família. E eu não estou te prometendo resultado, mas o olhar vai ser diferente. E aí, no recurso que caiu para a Câmara de Família, nós conseguimos a retomada da convivência. E aqui foi o momento que a gente foi fazer o cumprimento no interior do Rio Grande do Sul. E aqui está o menino pulando de felicidade. E eu vi essa cena, ele no momento que pegou o pai e abraçou, ele disse assim, pai, por que tu demorou tanto? E eu, quando eu vi isso, automaticamente eu fui em direção contrária à praça, porque eu não conseguia parar de chorar depois de ver isso. E a verdade é que a grande questão é que a gente sabe que não é esse pai que demora tanto. Todos nós pecamos pela morosidade do judiciário. E é uma responsabilidade conjunta. Aqui eu falo de um modo crítico que, infelizmente, eu vejo que as carreiras jurídicas, ao invés de somarem forças, às vezes fica cada uma das carreiras públicas e privadas apontando os equívocos do outro e sem que a gente possa, em momentos como esse, pensar o que a gente pode fazer
para melhorar a vida dessas pessoas que batem as portas do Poder Judiciário. Porque todo mundo aqui já sofreu por amor e sabe o quanto é ruim, mas a verdade é que ninguém morre de amor. Eu sei que muitas vezes o sentimento é de que a gente vai morrer, né? Mas o máximo que vai acontecer é a nossa playlist travar na Marília Mendonça. Agora, existe sim uma morte que ela pode ocorrer, que é a morte da infância. Porque se eu tenho um processo que vai ter uma duração média de 4 anos, e essa criança hoje tem 8, metade da vida dela praticamente foi em ambiente de litígio. Eu não vou ter como recuperar o tempo perdido. Essa comemoração de Natal, ela não foi, essa comemoração de Ano Novo, ela não vai ser possível que esse pai possa novamente ter acesso ao filho. Mas que bom saber que esse menino hoje conta com a participação ativa do pai, esse processo já encerrou, mas a verdade é que se a gente, e depois a gente pode fazer isso ali no café, cada um de nós vai ter histórias felizes e tristes para contar. E eu tenho certeza que momentos como esse, nesse espaço que o IBDFAN permite, um espaço científico, plural, onde a diferenças de ideia ela tem que ser bem-vinda, e que bom a gente ter um espaço de diferenças, porque é isso que se faz, é assim que se constrói o conhecimento. E eu fico muito feliz de, desde os bancos acadêmicos, poder fazer parte dessa instituição e poder ver um auditório repleto de colegas do Brasil inteiro, num dia lindo como está hoje em Búzios, sabendo que a gente vai voltar para casa fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigado por essa oportunidade e espero vocês em Bento com muito vinho o ano que vem.